Salve, rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pode Pá, ao meu lado, Mitico. Você tá bem? Eu tô bem, você, meu gordinho. Mano, você tá parecendo o Tito Ortiz. Depois de levar um soco. É, por que você tá com a cara Eu não roxa? sei, o cara passou a espatuleta. não, espatuleta. Navalha. Navalha. Aqui, eu acho que ele foi tirar do meio, aí prendeu sangue, eu fiquei assim, ninguém me bateu não. Tô bem, e você, cara? Tô ótimo, cara. Graças a Deus, do Senhor Jesus Cristo. Vamos Fazer Ai, um pouquinho uma história hoje aqui, né, cara? Tô feliz, hein? Tá nervoso? Tava mais, cara. Agora passou um pouco do nervosismo, a gente já se ambientou, já trocou uma ideia, falou de Corinthians um pouquinho em off. O Lula chamou isso aqui de muquifo. Tá bagunçado o nosso estúdio? O muquifozinho. Você achou que era mais uma coisa mais bem estruturada, né, Lula? Eu achei que era um negócio pomposo, porra. Desculpa. Eu vejo a fama de vocês dois, eu falo, porra, esses caras devem ter um estúdio. Só é pior do que isso aqui, o estúdio do Stuka. O dele é ruim? Nossa. Você tem que ser convidado pra conhecer o estúdio dele. Ah, eu não vou não. Já tá com uma fama. Mas ele acha que é o melhor do mundo, bicho. Você vai ver um muquifo, uma do muquifo. Galera, olha o nosso convidado de hoje, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, como é que você está? Você tá bem? Obrigado por ter vindo aqui, ter topado, né? Pô, imagino que a sua agenda seja muito concorrida, que muita gente deve te chamar pra bater um papo e você decidiu vir aqui. Eu fiquei lisonjeado. É porque vocês não sabem da fama de vocês, porra. Pessoal, o Lula, você tem que ir no tal do Pode Pá. Foi isso que falaram? Porque tem um tal de Igão, um tal de Mitico, que são bons e tal. Os caras estão. Eu falei, pô, então eu vou lá. Ah, você... Aí disseram que vocês falam muita bobagem, que falam muita coisa, que o que menos interessa pra vocês é ficar discutindo coisa muito séria. Então eu falei, é lá mesmo que eu vou me encontrar, pô. Ah, então hoje aqui você vai falar umas bobagens. Depende da pergunta de você. Cara, um Olha, prazer, mas é um prazer vir aqui. Quero dizer pra vocês que foi uma pena que morreu a nossa companheira. Eu não pude vir aqui, mas eu quero dizer pra vocês que eu tô feliz de estar aqui. É uma experiência nova pra mim, muito nova. Esse negócio de conversar com os companheiros que tem programa, sabe? Essas inovações que vocês fazem no debate que vocês fazem, o público que vocês atingem, para mim é uma coisa nova. Então eu vim altamente preparado para sacanagem que vocês fazem. O clima vai ficar sério aqui agora. Falar de coisa séria, né, Mítico? Vamos. Você tá falando uma parada, e às vezes eu percebo que a galera que tá no poder, não só hoje, mas às vezes, ao invés dela fazerem coisas melhor, o que elas estão fazendo? Elas estão pegando as coisas que já deram certo, aí troca o nome pra parecer que foi eles que fizeram, ou cancela isso aqui, agora vai ter outro, ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro mandato. Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família, eu falei, por quê? Se deu tão certo. Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo, até no que já foi, até no que já deu certo, e não quer pensar pra frente? Não quer sair do lugar? Ô, Igão, há uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. É como se tivesse uma eleição aqui e eu e a Janja derrotassem vocês dois. Lula e Janja derrota Igão e Mitico e vamos assumir o Pode Pá. A gente ia chegar aqui imbecil, porque se a gente for esperto, a gente continua o que vocês estão fazendo. Se a gente tivesse medido, não, vamos mudar essa mesa aqui, vamos tirar isso aqui, esse microfone, vai ter uma câmera só, e não vamos falar para a periferia, não, vamos falar para a classe alta. Vamos falar para a dona do Banco Itaú, vamos falar para o cara do peixe, do XP, vamos falar para esses caras do mercado. Ia falência, eu e ela. Então, na política é assim. Na política, às vezes, as pessoas tentam acabar com a política de um para criar outra coisa. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando, falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. E eu vou te contar uma coisa, ô Igão,
Eu. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma do Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta sabe, ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se os filhos não estivessem na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? Que é grávida? Você falou que era boliviano, eu falei, pô, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales na Bolívia criou um programa para las embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão. Sabe, é ele que é o chefe da casa, vai receber a Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe, eu vou pagar com o Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. Ia tomar a melhor decisão. Cuidar da família, cuidar da casa. Sabe, você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para R$600. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um Auxílio Brasil. Sabe? Então, é uma pena, é uma pena. Ô, Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sempre foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe R$50, quando ela recebe R$10, quando ela recebe R$100, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe? Vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, tem gente pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, era um programa excepcional. Sabe? Esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa A Família? razão, porque ele dizia que era um programa do Lula. Então era preciso acabar com o programa do Lula. Entendi. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe? O programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outra, se já deu certo, vai pra próxima. Não, Vai pra e próxima era um questão. programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, utilizado pela ONU como referência. Sabe? Mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe? Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre.
Sabe? O pobre não é visto como ser humano, é visto como um número. Sabe? Eu, quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Não, Como é que não, foi isso aí? não fui lá, tive que pegar o avião e ir lá e falar com o Santo Padre. Não, porque imagina... Papa, Liga liga pro pro trocar Papa ideia aí. aí, Papa. Mas olha, nós temos amigos, se for preciso ligar, liga. Isso é muito fera. Sabe por quê? Alguém... Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que está o centro de São Paulo? Você viu como é Tá que está a largado. Praça da Sé? Você viu como é que está a beira desse rio Tamanduateí, sabe? Ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte, assim, o que eu fiz para aos 90 anos de idade eu estar morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados, sabe? Não estão preocupados. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro, sabe, era trocando papel atrás de papel, trocando papel, quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes. Ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Sabe, será que as pessoas ficam tranquilas de dormir sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado. Muito indignado. Porque, Lula, eu admito a sua coragem de vir num programa como o nosso, que é... Olha aí, o gordinho tá doido. Que é simplesmente ficar uma, 2 horinhas trocando ideia, um papo livre, né? E eu pago pau pra sua coragem. Você já demonstra que você é um cara corajoso de vir sentar aqui. A gente quer conversar com muita gente, mas só de você ter vindo aqui hoje, a primeira vez a gente marcou, aconteceu aquela fatalidade, infelizmente. Tanto a sua produção, você, a gente também cancelou naquele dia. E aí o público sempre cobrando, a gente postava os convidados, todo mundo, cadê o Lula? E o Lula? E ficou aquele clima, será que ele vai mesmo agora? Pô, já não conseguiu ir, será que ele vai? Então você ter vindo hoje aqui foi tipo, muito obrigado, cara. Sabe, pro nosso programa é muito importante. Mitico, eu não sei se você sabe que quando eu tinha 19 anos, Mitico, eu tive uma namorada chamada Mitico. Parecia com ele? Não vai sentir saudade, Lula. Não vai ficar com saudoso aí, Lula. Eu fiquei pensando, será que o Mitico é filha da Mitica? Não é. Você não tem nada a ver com o japonês, Mitico. Não tem, eu sou lá pra um pouco boliviano, sou uma coisa assim. Mas é um prazer, viu, Igão? É um prazer. Quero me colocar inteira à disposição de vocês para o seguinte, ó, não tem pergunta ruim, não tem pergunta sacana, pergunta o que vocês quiserem. Sim. Eu vim aqui para participar do programa de vocês. Tá? Então é o seguinte, é sem censura de verdade. Aquilo que eu não souber responder, eu falo para você, eu não sei, não conheço. Então vamos pro que interessa aqui. Mas seja vamos verdadeiro. falar um papo eu já estou sério. feliz porque eu sei que você é corintiano, eu sei que você muito. era São Paulino e virou corintiano. Isso, Lula. Isso, Lula, não me eu fode, Lula. cheguei de Pernambuco em São Paulo, eu cheguei em Santos Ah. em 1952. Nossa. Em 54 eu virei corintiano por causa que o Corinthians foi campeão do 4º centenário. Mas em 55 o Santos virou o time da moda. Eu poderia ter virado santista, mas não virei. Fiquei corintiano. Muita gente fica indignada. Como é que você é corintiano se você começou a ver futebol lá em Santos? Mesmo com Pelé, Pagão, Durval, Mengável, eu virei corintiano.
Né, então Por quê? Vamos falar de coisa séria. Ah, eu não sei porquê, eu acho que era uma coisa, o Corinthians tinha muita torcida em Santos e... O Mitica, eu não sei se você já percebeu, o Corinthians não é uma coisa qualquer. Não. O Corinthians é um estado de espírito. Sabe, é como se você estivesse tratando da tua espiritualidade você torcer pro Corinthians. É uma coisa... Eu até tem gente que acha que eu fico nervoso, que chama a gente de favelado, chama a gente de batedor de carteira, chama a gente de qualquer coisa. Eu falo o seguinte, nós somos a cara do que é a sociedade brasileira. Sabe, aquele negócio, sabe, do corintiano é muito diferente. Não é um torcedor qualquer, não é mesmo. Mas lá nos anos 50 o Corinthians já tinha essa torcida de maloqueira, essa coisa assim, Tinha, doido. Tinha. Vocês conhecem a Vila Carioca? Eu não. A Vila Carioca é um bairro de São Paulo, divisa com São Caetano, lá perto, sabe? Lá perto da estrada Santo Jundiaí, da ferrovia. Eu saía de lá, cara, ia de ônibus até o Parque São Jorge. Você pensa que era fácil chegar lá naquele tempo? Uma vez eu fui, o Corinthians perdeu de 3-0 da Portuguesa de Desporto. Um tal de Mendes marcou 3 gols. Acho que foi o único e último jogo dele. E quando eu cheguei, o jogo estava acabando. Nós nem consegui entrar, o Parque São Jorge era pequenininho. Mas então eu sou corintiano, meus filhos todos são corintianos, apenas um que sabe, virou São Paulino. Você tem raiva Mas, dele assim, por causa disso? A família é toda... Tem raiva desse filho, não? Não. Não, você sabe que Nem um é pouquinho, engraçado, quando eu vejo briga hoje em estádio de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, ia Santista, ia Palmeirense, São Paulino, a gente Tudo ia junto? todo mundo ver o jogo. Não tinha esse negócio de torcida única, não. A gente ia todo mundo. E quando o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora virou uma bobagem, briga, nervosismo, sabe? Intolerância, Ministério Público. Sabe? Eu não misturo com a política, não. Meu irmão era adversário meu irmão era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é pra gente conversar de outras coisas. É pra ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava de sindicato, eu odiava sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? De uma safra de pessoas que vêm daquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo.
E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele. E não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, fui gostando, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto... Não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato. Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia pro interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que eu ia Tava ganhar. convicto. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção a quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 82. 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até não tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá e aquela multidão de gente, sabe? Falou, Eu já falava, era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí quando foi em 85, eu fui para Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, ó, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, 1.254.000 votos. Nossa. Ele falou assim para mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação. Para com esse negócio de que você foi derrotado. Não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então... Sabe, então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política. Eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe? Eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos corta. A classe média
sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, Lula, um trabalhador, trabalhador. Aí mandava eu levantava a mão, cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica jamais votava. Aí o pessoal também falava, pô, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, ô Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão.